Amém, você pode sentar. Eita glória. Amém. Bom, o pastor já até me apresentou. Glória a Deus. Eu vou logo avisando para vocês. Eu não sou pregadora. Não me colocaram logo no meio de duas pessoas assim, Douglas e Ederson, não dá, né? Aí assim, eu entendi, eu saquei a de vocês. Eu acho que vocês colocaram 2 vezes a minha foto para ver se compensava, né? Era o nível. Colocaram 2 vezes a minha foto no cartaz. Eu disse, eu acho que foi para poder compensar, né? Porque uma foto não ia ser suficiente para poder ficar ali junto com aquelas duas, né? Os 2 pregadores ali, Douglas e Ederson, né? Então, me colocaram no meio de um desafio, né? Que é pregar à tarde. E aí todo mundo depois do almoço fica meio, né? Com aquele sonolento, fica com aquela depressão pós-prato. Né? Fica todo mundo querendo dormir, tirar um cochilo, cansado. De manhã a gente acorda com sono, mas depois a gente pega o ritmo, né? Depois que a gente come, a gente fica meio... Mas glória a Deus, eu tenho uma fama lá na minha igreja de falar muito. Quem sabe, quem é da minha igreja aqui sabe. É ou não é? A minha fama lá é de passar dos horários. Álcool termina 9 horas, eu sempre tenho que passar 10 minutos, 15 minutos. Eu faço de tudo, meu Deus, não tem jeito. Mas eu prometo que eu vou tentar ser bem objetiva nessa tarde. Eu não sei quais foram as ministrações que vocês receberam ontem à noite e hoje pela manhã. Né? Eu sei que vocês estão trabalhando em cima do texto de Ezequiel 37. Né? O tema é profetizando vida ao exército. Mas, quando a Bruna me falou sobre o tema e eu comecei a meditar em cima desse texto, uma palavra, durante todo esse texto, saltou no meu coração e é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa tarde. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 37. Eu acredito que vocês já sabem o texto de Cós Salteado. Amém? Amém ou não amém? Preciso ler o texto inteiro? Vamos ler então. A partir do 1. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados.
Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Deus, eu sei, ó Deus, que de mim mesma eu não tenho nada, eu não posso nada, mas a tua palavra, o teu poder e o teu espírito, eles estão aqui. A tua palavra está aqui, o teu espírito está aqui. E é pelo teu espírito, é pela tua palavra, Deus, que nós estamos aqui apenas disponíveis para que o Senhor faça e flua e conclua aquilo que o Senhor já vem fazendo desde ontem aqui, ó Deus, na vida desses jovens, dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós mesmos não sejamos empecilho para aquilo que o teu Espírito deseja derramar sobre nós nessa tarde. Eu sei que existe uma porção, ó Deus, específica, que o Senhor separou para esse momento, para essa tarde, para que nós pudéssemos receber e viver, e conhecer, e entender, e sermos ensinados. Então, Pai, no nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento, que todo levante, que tudo, Deus, que possa tentar nos atrapalhar, seja qualquer variável física, do cansaço, da falta de atenção ou distração, Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos e declaramos, Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito nos renovando nessa tarde, renovando o nosso coração, as nossas forças, a nossa alma, para que nós possamos continuar, ó Deus, vivendo e recebendo daquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Nós te louvamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma coisa, eu sempre aprendo isso, que todas as vezes que eu vou ministrar, todas as vezes que eu vou falar alguma coisa, que eu vou compartilhar da palavra do Senhor, pelo menos é o jeito que Deus faz comigo, né? Geralmente, eu não abro a Bíblia, assim, né? Eu não abro a Bíblia para procurar aquilo que Deus quer. Eu sondo meu coração. Porque eu sei que eu, falando daquilo que está, sabe, arraigado dentro de mim, eu sei que isso vai sair com muito mais propriedade, com muito mais verdade, daquilo que Deus, Ele, sabe, quer fazer através de mim. E eu sempre sondo meu coração perguntando, Deus, o que de fato o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer falar? E se tem uma coisa que tem gerado inconformidade no meu coração nos últimos tempos na minha vida, é poder olhar para a palavra de Deus, estudar algumas coisas que a gente vê, pessoas, quando você vai ler, por exemplo, o livro de Atos, e você começa a enxergar aquela igreja viva, aquela igreja, sabe, que fazia, que acontecia, que curava, que transformava, que libertava, a igreja dos primeiros dias, que estava faminta, sedenta, que tinha acabado, né, de ver o Senhor Jesus, Ele indo ao céu, subindo aos céus, e aquela igreja, a Bíblia fala, tem um texto que eu até vou abrir com vocês aqui, mas fala que eles estavam alvoroçando o mundo. Onde estão aqueles cristãos que estão alvoroçando o mundo? Eles estavam causando um furdunço naquela região, eles estavam causando algo poderoso, eles estavam, sabe? Eles estavam causando literalmente. E se tem uma coisa que nos últimos dias tem, sabe, borbulhado dentro de mim, é poder, sabe, é olhar para a nossa geração, para os nossos dias, e ver muitas vezes uma igreja que está apática, silenciosa, calada, omissa. Uma igreja que muitas vezes, sabe, dentro dos cultos e na igreja, vive moveres, vive, sabe, emoções à flor da pele. A gente está aqui, né? Uou! Mas quando a gente está lá fora, a gente é apático muitas vezes. E quando eu falo de apatia, eu estou falando espiritual.
É entender o seu posicionamento, quem você é, para o que você foi chamado, qual é o seu destino, qual é a sua missão e o que você está fazendo aqui. Se tem uma coisa que tem mexido comigo nos últimos dias, é essa oração incessante que nós precisamos fazer ao Senhor, dizer assim: Senhor, nos faz como nos primeiros cristãos, nos primeiros dias. Eu tenho pregado nos últimos dias, nos últimos tempos, lá na igreja, já 2 vezes eu falei sobre esse assunto, sobre esse mesmo texto, inclusive de Atos 20, 24, 22 ao 24, que fala sobre Paulo. Paulo estava indo para Jerusalém, e ele já estava praticamente no fim do seu ministério. E aí ele diz assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer lá, mas uma coisa eu sei, é aquilo que o Espírito Santo diz para mim. E sabe o que diz lá no texto, o que Paulo fala que o Espírito Santo dizia para ele, comunicava para ele? Olha, eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia, e aí no versículo 24 ele diz: mas, porém, todavia, eu não tenho a minha vida por preciosa, mas o Evangelho por precioso. E o que me importa é cumprir o meu propósito, correr a minha carreira, porque é isso que verdadeiramente importa para mim. E Paulo fez o que fez. Paulo, atuou nessa terra, viveu os seus dias. Após conhecer quem era o seu rei, o seu Senhor, ele entendeu o que ele estava fazendo aqui. Ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia que por mais que prisões e sofrimentos estivessem esperando por ele, esses prisões e sofrimentos não seriam capazes de abafar, não seria capaz de sufocar o prazer de viver o propósito e a missão que ele tinha. E nada, nenhum prazer desse mundo, nada que ele pudesse desfrutar fora do centro da vontade de Deus, também seria suficientemente prazeroso para se comparar à glória que ele sabia que estava esperando por ele. E aí, o que tudo isso tem a ver com o texto? Se você olhar aqui, eu vou dizer exatamente o que foi que saltou ao meu coração. E é sobre isso que eu estou falando, que eu comecei a introduzir e falar com você aqui. No versículo 7. O versículo 7. Ezequiel foi levado pelo Espírito a esse vale. E aí Deus, o Espírito, colocou ele no meio do vale, lá diante do vale, e não somente diante do vale, o Espírito Santo, o Espírito fez com que ele andasse de um lado para outro, para ver toda a visão, para ter toda a visão panorâmica do vale. E aí Ezequiel foi e viu todos aqueles ossos secos, e aí a Bíblia traz essa, nada que está escrito é por acaso, né? E aí traz essa colocação do muito, né? Estavam muito secos, estavam sequíssimos. Havia morte total. E aí Deus pergunta para Ezequiel e diz assim: podem esses ossos reviverem? E aí Ezequiel olha assim, acredito que ele disse: humanamente falando, isso é impossível. Mas, Senhor, Tu sabes, Tu podes. E aí Deus dá um comando para Ezequiel, libera a palavra para Ezequiel e diz: Ezequiel, fale assim, 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 assim. E ele dá toda a instrução para Ezequiel. Ezequiel vai lá e fala. Quando é no versículo 7, ele diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um. Não, você está aqui? Você está aqui? Ezequiel disse: olha, eu profetizei conforme a ordem do Senhor. E enquanto eu profetizava, houve um som, houve um barulho. Na minha versão diz aqui, como um som de chocalho. Sabe como é que é um som de chocalho?
aquele som estridente, agudo, né? E quando eu estava lendo essa palavra, houve um som, houve um barulho. Sabe que a igreja de Jesus, ela tem um som? A igreja de Cristo, ela tem um som. Nós vemos duas situações aqui, duas pessoas aqui, vamos dizer assim. Dois tipos de pessoas aqui. O profeta, que Deus conduziu aquele vale, e as pessoas que estavam ali naquele vale, que já estavam mortas, secas. E aí eu pergunto para você, para mim mesma, nessa tarde: quem somos nós? Somos avós? Ou estamos nos parecendo muito mais com Ezequiel, que se coloca como uma voz? Ou estamos nos silenciando, nos calando? Ou estamos nos parecendo muito mais com um vale, sem vida, apáticos, sendo silenciados pelo mundo, pelo que é politicamente correto? A gente está vivendo dias muito difíceis, e principalmente para nós, para os jovens. Nós, eu me incluo, né? Sou jovem também. Para a juventude, por quê? Todas essas bandeiras que têm sido levantadas aí, toda essa confusão que estão causando na mente, essa lavagem cerebral que o mundo está fazendo. E nós, como igreja, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos entender que nós somos uma voz profética no meio dessa geração. Mas, sabe, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, olha, Deus não falou para Ezequiel que o barulho ia acontecer. Ele não sabia que ia acontecer esse barulho. Mas quando Ezequiel, ele se dispôs a obedecer a palavra do Senhor, quando ele começou a falar, houve um som. A Bruna leu aqui o texto de Atos 2. E se você abrir comigo novamente lá, abre aí novamente a Bíblia aí nesse texto. Chega. Atos 2. Atos 2:5. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Mas aí no 2 ainda diz, fala sobre o som. De repente, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som. Veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E aí no 5 ele fala: e quando o som foi ouvido, quando aquelas pessoas começaram a ouvir o som, o que foi que aconteceu? Eles começaram a se ajuntar, as multidões começaram a chegar e ficaram perplexas com tudo que estava acontecendo. E o Espírito Santo veio sobre toda a carne. E uma transformação, algo poderoso, glorioso aconteceu naquele dia. Quando Ezequiel, ele começa,
O que o vale aqui, o que a gente pode conotar aqui entre o vale até o momento em que Ezequiel profetiza? O vale, ele é um cenário espiritual. Os ossos, eles estavam o quê? Eles estavam bagunçados, misturados. Estava tudo fora do lugar. E aí Deus fez com que Ezequiel visse isso. Aí eu pergunto para você nessa tarde, o que você está vendo? Deus colocou você aqui na cidade de Piaçabuçu. Você foi plantado aqui, ou na sua cidade, tem gente de outra cidade aqui, né? Na sua cidade, na sua igreja, Deus plantou você nessa terra com um propósito, com uma missão. O que é que você está vendo? Você entende qual é o seu papel diante do cenário que você está vivendo? Você compreende que você não está aqui simplesmente para viver a sua vida, as suas vontades, os seus desejos e ponto final? Mas que Deus, Ele te enviou, Ele te convocou para você, sabe, mudar a história. Isso não é somente canção. Né? Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história. A gente canta isso, a gente está sempre, sabe, cantando, declarando. Em nossos corações arde a chama da tua paixão. Mas isso não é somente canção, isso não é somente para ser cantado, isso é para ser vivido, isso é para ser, sabe, vivido, experimentado. E o que é que você está vendo? Qual é o cenário que você está vendo? Será que quando você passa por pessoas, por situações, sabe, que você vê, sabe, a degradação humana, coisas que têm acontecido no nosso Brasil, ideologias sendo levantadas, valores sendo deturpados, pessoas sendo tragadas. Olha aí, semana passada a gente perdeu, o Brasil perdeu. E aí isso foi tão chocante para todo mundo, né? A morte da Marília. E todo mundo começou agora a pensar, né? Meu Deus, de fato a vida é um sopro. Sim, a Bíblia fala sobre isso, a vida é um sopro. Diante da morte a gente se choca com essa verdade. De alguém tão jovem, tão cheio de vida, que não estava pretendendo morrer naquela hora. Ela não tinha um objetivo de morrer naquele dia. Mas aconteceu. Foi. Será que diante de situações, vendo pessoas sendo, sabe, levadas por esse mundo, sendo tragadas, sendo enganadas, será que algo é gerado em você? Será que você sente uma inquietação no seu espírito de fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa, de ser alguém que se levante e que se coloque à disposição do Espírito de Deus para ser uma voz profética, para mudar a situação de algo, de alguém, de um lugar? Entre o momento em que o vale estava ali sequíssimo, cheio de ossos, bagunçados, todos revirados, entre esse momento e o momento em que Ezequiel viu um grande exército ficar de pé, entre esse momento e esse momento, houve um som. Houve um barulho. Houve uma voz que foi liberada. Mas foi somente uma voz, simplesmente uma voz? Não. Deus falou para Ezequiel: fale assim, profetize assim. Sabe o que é isso que eu aprendo com aquilo que, sabe, com essa parte do texto, quando Deus fala, Ezequiel, você crê que esses ossos possam reviver?
Ele disse: Senhor, só tu sabes. E aí Deus fala para Ezequiel e diz assim: profetiza assim. Assim, 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 os tendões, a carne. E ele vai falando todos os detalhes pelos quais o Ezequiel deveria falar e profetizar e declarar. Mas Deus poderia fazer isso no estalar de dedos, sim ou não? Deus poderia simplesmente levar Ezequiel ao vale e dizer para ele: Ezequiel, fica aqui, espera aqui, tu vai ver o que é que eu vou fazer aqui agora. Fica aí, fica olhando todo o meu trabalho, tudo que eu vou fazer. Eu vou fazer com que esses ossos fiquem de pé e se juntem osso com osso, cada um no seu lugar. Eu vou levantar um grande exército, eu vou colocar o meu espírito neles, e eles vão reviver, eles vão se tornar um grande exército. Olha aí. Mas ele não pediu para Ezequiel olhar. Ele pediu para Ezequiel agir. Ele pediu para Ezequiel falar. Ele pediu para Ezequiel fazer. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo sobre o princípio que Deus estabeleceu para nós, como igreja. Sobre o princípio da cooperação. Nós cooperamos com o reino de Deus. Ele nos dá uma palavra, Ele nos orienta, Ele nos dá do seu Espírito. Mas somos nós quem temos que nos levantar e sermos uma voz profética. Somos nós que temos que provocar o som que vai causar reestruturação novamente, que vai causar, sabe, mudança, transformação, que vai provocar o reino de Deus, que vai manifestar o reino de Deus. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Você não foi chamada para simplesmente assistir aquilo que Deus vai fazer. Você foi chamada para cooperar. Você foi chamado para participar. Você foi chamado para ser um agente ativo na manifestação do reino dele nessa terra. E é isso que muitas vezes nós não compreendemos, nós não nos levantamos, nós não nos posicionamos naquilo que Deus deseja que nós façamos. Às vezes a gente fica somente de braços cruzados esperando a coisa acontecer. Um exemplo, quer um outro exemplo? Sabe aquela viúva? Aquela viúva que perdeu seu marido. E ela estava lá com seu filho passando fome. Ela foi atrás do profeta. E aí o profeta disse assim para ela: o que é que você tem? Ela disse: eu só tenho um azeite. Aí o profeta disse o que para ela? Vai lá, pega as vasilhas, vai atrás, quanto mais vasilhas você, as vasilhas que você conseguir, traz. E derrama. E derrama. O profeta disse para ela: vai lá, entra no teu quarto, vai orar, só sai de lá quando alguma coisa acontecer. Foi isso que o profeta falou? Não. Ele disse: age, faz. Ele lançou uma palavra para ela. Ele disse: vai lá, pega as vasilhas e vai derramando, vai derramando, vai derramando. O milagre aconteceu. Não foi na hora que o azeite não se multiplicou antes dela colocar na vasilha. O azeite foi se multiplicando conforme ela ia enchendo as vasilhas. Isso nos fala de princípio, isso nos fala de como Deus é, isso nos fala sobre o caráter de Deus, isso nos fala de como Deus age e se move através de nós. Existem coisas que nós precisamos sim estar, no nosso secreto orando, a nossa intimidade com Deus, o nosso tempo com Ele, a nossa, entrega diante dEle. Mas Deus já nos proveu do seu Espírito. Ele já nos deu da sua palavra. Ele já liberou sobre nós. Nós já temos disponíveis na nossa vida o Espírito e a palavra. Nós temos uma palavra de Deus. Nós precisamos nos levantar como uma voz. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas. Lucas.
Lucas capítulo 3. Deixa eu ver, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Lucas capítulo 3. Isso. Amém? Eu vou lendo, tá? A partir do versículo 1. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Você se parece com alguma coisa isso aqui? Voz do que clama no deserto, declara assim: arrependam-se, preparai o caminho para o Senhor. A voz, clamando, declarando, profetizando a palavra de Deus. E aí, o que é que acontece? Ele diz: olha, façam veredas retas para Ele. O que é que vai acontecer se você clamar, se você... João, ele foi preparado, ele foi o precursor, ele estava ali na missão dele de preparar o caminho do Senhor. E nós hoje não é diferente. Nós estamos aqui nessa terra preparando o caminho para a volta dele. Nós estamos aqui como uma voz profética, assim como João Batista foi, e declarar nesse mundo, nessa geração, nos tempos que nós estamos vivendo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Quando a voz clama, quando a voz ela é emitida, aí o João fala aqui o texto fala, diz: todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. O vale é mudo, o vale é escuro, o vale é sombrio, é frio. A morte pairava naquele lugar, mas a voz do profeta provocou um barulho, e era um barulho ensurdecedor. Tem uma versão que fala exatamente sobre isso. Era um barulho tão forte, era um barulho ensurdecedor. Barulho não era um ruído qualquer, não era simplesmente um som qualquer, era um barulho ensurdecedor que não se passava desapercebido. Tem uma outra versão que eu gosto dessa palavra, que diz assim: um reboliço aconteceu naquele lugar. Nós somos uma voz nessa geração, a voz que está aqui para preparar o caminho, a voz que clama: arrependam-se. Essa voz, ela precisa provocar um som ensurdecedor nesse mundo, a ponto de calar todas as outras vozes. Quando nós ouvimos um som tão alto, tão ensurdecedor, como diz ali a Bíblia, todas as nossas atenções, elas se voltam para aquele som. É ou não é?
Você poderia até estar ouvindo uma música. Você poderia até estar conversando com alguém. De repente, acontece uma explosão. Um estrondo. A música vai ter alguma... Você nem vai ouvir mais aqui. Qualquer outro som, qualquer outra voz, ela vai se calar diante do som, do barulho, daqueles que fazem, sabe, que clamam, que são uma voz movida pelo Espírito de Deus. Aleluia. Quando a gente lê esse texto de João Batista, voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Quando a gente ouve, quando a gente entende que João, ele estava ali clamando no deserto. Vocês acham que João, ele falava, ele clamava? Como é que João clamava? Vocês acham que João clamava assim? Ei, arrependam-se. Arrependam-se. O reino de Deus é chegado. Era assim? Vocês acham que era assim? Fala sério. Como que era o som de João Batista quando ele estava clamando? Ele estava clamando no deserto. Ele foi para o deserto clamar. O que simboliza espiritualmente também a situação que aquele povo estava vivendo. E tem toda uma conotação com os nossos dias. Às vezes parece que a nossa voz não vai ser ouvida. Às vezes parece que a gente está clamando no deserto. Às vezes parece que a gente está falando e ninguém está ouvindo. E nem nada acontece, nada tá se movendo. Mas se você tem uma palavra e você é movido pelo Espírito, esse barulho ele vai causar algo tremendo. Ele vai, sabe, reestruturar as coisas. Quando a gente lê aqui sobre os vales serem aterrados, os montes serem aplanados, tudo que está desnivelado vai ser alinhado, vai ser nivelado, vai ser reestruturado, vai ser organizado. Isso se parece com o que aconteceu no vale? Deus deu uma palavra para Ezequiel e estava tudo desorganizado, estava tudo sem vida, tudo morto, tudo misturado. Mas diante da palavra e da voz e do som, a voz que clamou, a voz que profetizou, a voz que declarou conforme a palavra do Senhor, ossos se juntaram e um grande exército foi organizado. Tinha potencial naquele vale? Não tinha vida, não tinha nada. Mas Deus enxergou potencial ali. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está hoje, qual é o cenário espiritual da tua vida atualmente hoje. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu tenho convicção, Deus te chamou para ser uma voz. Deus te chamou para ser uma voz nessa geração. Deus te chamou para provocar barulho. E não é qualquer barulho, não é qualquer ruído, é um som ensurdecedor, um som que vai calar todas as vozes do mundo, um som que vai trazer cura, um som que vai trazer mudança, um som que vai trazer restauração. Somente a voz do profeta, quando ele profetizou, ossos com ossos se juntaram. E um grande exército se levantou. Mas ainda faltava alguma coisa. Sim ou não? O que faltava? O Espírito. E quando eu falo de emitir um som, de ser uma voz, não é uma voz vazia, não é uma voz sem sentido, não é somente barulho, mas é um barulho
que está carregado, recheado da unção e do poder de Deus. Não é simplesmente você se levantar e dizer assim: eu tenho que gritar, eu tenho que clamar. Ei, arrependam-se. Não, a sua vida, ela precisa estar alinhada, ela precisa estar cheia do poder, cheia do Espírito de Deus. Porque quando você abrir a sua boca e profetizar, coisas vão acontecer. Vales serão aterrados, montanhas serão niveladas, e a salvação do Senhor irá chegar. Sabe quando é que nós vamos viver dias de glória, de cura? Quando as nossas reuniões, eu tenho sede disso. Você tem sede? Você tem fome disso? Sabe, quando a gente se juntar, quando a gente se reunir como igreja, os jovens se reunirem na igreja, ou na rua, ou em casa, ou seja lá onde for. Quando eles se reunirem, a unção que pega na sua vida, pega na vida do seu irmão. E a atmosfera do céu é tão poderosa, que você não vai precisar nem orar, você não vai nem precisar impor as mãos sobre ninguém. Curas, milagres, transformação, salvação vai acontecer. Por causa do poder e da unção que move a sua vida, do Espírito que está em você. Eu não sei se hoje você está se sentindo apático. Eu não sei se hoje você está se sentindo frio, calado. Eu não sei o que tem silenciado você. Eu não sei o que tem, calado a sua voz. Eu não sei o que tem silenciado o som da sua vida. O som do avivamento, o som da glória, o som da graça, o som. Eu não sei o que tem silenciado você. Eu não sei se as pressões que você tem vivido aí fora, eu não sei se talvez você tem vivido momentos de angústia. Sabe uma coisa que nos últimos dias eu tenho visto de forma, entristecedora. De forma que tem, apertado o meu coração. Ontem mesmo eu estava falando quinta-feira. Eu estava falando com um adolescente de 13 anos. Que está sofrendo de ansiedade, crise de ansiedade com 13 anos. 13 anos. E eu sei que essa é uma realidade de muitos jovens. De muitos jovens. Eu não sei o que tem silenciado você. Se são os traumas que você vivenciou, se são as situações que você tem vivido na sua vida, na sua casa, na sua história. Mas de uma coisa eu sei. Deus é aquele que se move no nosso meio. Ele é aquele que se move na sua vida. Ele é o dono da tua história. Ele é o dono da tua vida. E Ele está aqui. Ele vive em nós. Ele se move em nós. Ele não somente quer habitar em você. Ele quer se mover. Ele quer se manifestar através de você. Ele quer causar reestruturação, mudança, transformação. Ele quer levantar um grande exército para a glória dele, para preparar o caminho. Eu creio, não somente creio para mim, para minha cidade, para minha igreja. Eu creio para vocês. Eu creio que em nome de Jesus, em Piaçabuçu, nós vamos ouvir falar de uma juventude, de um povo, de uma igreja que tem se levantado, que tem emitido um som que está ensurdecendo o inferno, que está causando um reboliço no mundo, que está alvoroçando essa cidade. Pessoas estão sendo transformadas. Jovens estão saindo da droga. Jovens estão encontrando o amor profundo, genuíno e verdadeiro do Senhor. Uma revolução de amor, de graça. Você pode ficar de pé no seu lugar?
Nós precisamos soltar o som. Nós precisamos, soltar o som da nossa vida, carregada pelo poder, pela glória de Deus. Você é alguém que foi chamado nessa geração para ser uma voz. E eu não sei se a sua voz tem sido silenciada. Eu não sei o porquê que a sua voz tem sido silenciada. Mas nessa tarde Deus quer, o Espírito Santo, Ele quer nos mover. Ele quer nos, Ele quer arrancar de dentro de nós esse som que vai provocar, que vai ensurdecer o inferno. Ele quer arrancar de nós esse som que vai transformar, que vai mudar histórias. A começar da sua própria vida, da sua própria história. A começar dos seus próprios vales. Você é o profeta da sua própria vida hoje. Você já tem uma palavra. Você já tem o Espírito de Deus disponível a você. Ele está nesse lugar. Ele está aqui no nosso meio. Ele passeia no nosso meio. Ele está pronto para fazer algo. Ele está pronto para liberar. Ele está pronto, para derramar a porção específica que Ele preparou para essa tarde na sua vida, na minha vida. Você já tem o Espírito. Você já tem a palavra dEle. Deixa sair o som da sua voz. Quais são os vales que você tem enfrentado? Quais são as áreas da sua vida que estão sequíssimas? Precisando ser reestruturada. Precisando ser mudada. Precisando de alinhamento. Quais são as áreas da sua vida que você precisa liberar a sua voz? O som da sua voz. Ei! Nós vamos fazer algo muito profético aqui essa tarde, amém? Você acredita? Você acredita em ato profético? Aleluia! Amém? Nós vamos praticar isso aqui hoje. Você está pronto? Você está pronto para não deixar mais ser silenciado por nada? Sabe quando Jesus ele chegou ali diante do túmulo de Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias. Lázaro estava morto há 4 dias, já estava cheirando mal, já estava fedendo. Jesus sabia que ele iria ressuscitar, sim ou não? Jesus ele sabia que o poder de Deus seria liberado ali e Lázaro iria voltar à vida. Mas Jesus chegou. E aqui a gente aprende mais uma vez o princípio da cooperação. O que foi que Jesus fez? Tirem a pedra. Jesus, pelo próprio poder dele, ele poderia dizer: pedra, sai. Poderia ou não? Ou ele mesmo chegar lá e tirar a pedra. Mas ele disse: ei, vão lá, cooperem comigo, façam alguma coisa. Tirem a pedra. Quando eles tiraram a pedra, o que foi que Jesus fez? Ele clamou. Ele clamou de qualquer jeito? Ele clamou assim baixinho? Não. A Bíblia diz que ele clamou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. Ele emitiu um som, o som do avivamento, o som da vida, o som da transformação, o som da cura, o som da ressurreição. Ele disse: vem, vem. Está na hora de você, deixar a ousadia. A Bíblia diz que o justo ele é ousado como um leão. Às vezes nós nos deixamos, ser afundados
pelas circunstâncias, pelas coisas que o mundo faz com a gente, pelas coisas que a gente ouve, por palavras que nós ouvimos no passado de pessoas. Somos abafados, somos aterrados, somos afundados. E a gente vai se deixando afundar e esmorecer e desanimar. Mas olha aí para esse irmão que está do seu lado. Faz assim para ele. Faz assim para ele. Ei, tá muito tímido isso aí, viu? Tô dizendo. Vocês precisam praticar isso aí, viu? É sério. A gente ri, mas isso é muito sério. Isso ajuda a gente, sabe? Quando a gente se levanta e a gente faz assim. Você já imaginou as emoções? Nós temos emoções. Fomos dotados de emoções, amém? E existem algumas emoções que são ditas como emoções negativas. Que talvez seria a tristeza, a raiva. Mas essas emoções, elas também estão... Nós sentimos elas. Elas estão, sabe... na nossa vida, presente na nossa vida, também por um propósito. A grande questão é saber manejar elas e canalizar elas para o lugar certo. Sabe qual que é a emoção? Eu estava compartilhando com alguém esses dias. Sabe qual que é a emoção necessária para, por exemplo, um competidor? Alguém que está lá competindo, né? Seja... competições, natação, qualquer esporte. Sabe qual que é a emoção necessária, importante, para aquele competidor ele chegar no fim da sua jornada, do seu objetivo? Qual que é a emoção? Quem sabe? Hein, Bruna? Vamos, psicóloga. Qual que é a emoção que você imagina? Raiva. Ele precisa de raiva. Porque a raiva faz a gente, sabe? Quem já sentiu raiva aqui? Todo mundo, né? O que a raiva faz com a gente? Dá uma força excomunal. É ou não? Quando a gente pensa em raiva, a gente já faz assim, ó. É ou não é? Quando a gente pensa em raiva, a gente já fecha os punhos. A gente já quer esmurrar alguém, é ou não é? Ou alguma coisa. Para a gente poder aliviar aquela emoção. O sangue, ele vem logo para a mão. Quando a gente sente raiva, o sangue já vem logo para a mão. Já vem ao nosso favor. Para quê? Porque se a gente precisar socar... Tá rindo, mas é verdade. Porque se a gente precisa socar, a gente já tem força. O sangue vem todinho para a mão. E aí um competidor, ele precisa de raiva. Sabe o que nós precisamos nessa geração? Raiva. Raiva de quê? Raiva do cão, raiva do inferno, raiva do que ele está fazendo. Raiva! Nós precisamos usar essa emoção ao nosso favor e dizer: eu não me conformo, eu não me conformo, eu não me conformo, eu vou. Se colocar diante de Deus, se colocar à disposição do Senhor e dizer: eu não vou me calar, eu não vou me conformar, eu não vou, sabe, ficar quieto. Se você tiver raiva, você vai, sabe, devorar. Você vai causar um reboliço nesse lugar. Mas não é raiva das pessoas, não. É raiva do inferno. É raiva daquilo que o diabo ele quer fazer. Se levantar na sua casa, por exemplo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é a nossa luta. Ou seja, nós estamos lutando. Nós estamos lutando. E na luta a gente precisa de quê? A gente precisa para vencer.
para chegar no final, para chegar no nosso objetivo, no nosso propósito, você precisa... Não é qualquer som. É som de quem sabe quem é. Som de quem sabe para que veio, para onde vai, o que está fazendo. É o som dos vencedores. É o som do exército. É o som do exército. Você já viu a postura de um exército? De um soldado de exército? Vocês já viram? Como que é a postura dele? A cara é logo amarrada. A cabeça é para cima. É ou não é? Por quê? Porque aquilo que a gente faz, a forma como a gente se posiciona, ela nos dá combustível. Isso faz diferença. Aquilo que a gente sente, a forma como a gente pensa, a forma como a gente pensa influencia naquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente influencia no nosso comportamento, na forma como a gente age, na forma como a gente faz as coisas. Então você precisa entender quem você é. Você precisa saber para o que você foi chamado. E o que você está fazendo aqui, você não está aqui por acaso. Você tem uma missão. Você tem um propósito. Eu quero falar primeiro aos que talvez estão aqui e precisam nessa tarde, precisam, sabe, serem levantadas dos seus vales. E talvez estejam se sentindo assim, apático, frio, desanimado, sem força. Se você está aqui e você tem sentido que a sua voz tem sido silenciada, que você tem sentido que você precisa, sabe, de um combustível a mais, que você precisa, sabe, ser levantado, você precisa de ajuda, você precisa, sabe, se reerguer de um cenário espiritual, talvez de morte, de desânimo, de angústia, de opressão, eu não sei. Mas se você está assim, se você acredita, se você se sente chamado, você deseja receber algo da parte de Deus nessa noite, eu quero convidar você a vir aqui para nós orarmos por você. Se você deseja vir aqui, se você sente que a sua voz tem sido silenciada por tantas coisas que têm acontecido na sua vida, na sua casa, na sua história, se você quiser vir, venha. Nós vamos cantar uma canção que ela diz assim: sopra Espírito, trazendo vida, trazendo cura.